Olá, tudo bom? Glória a Deus. Como que você está? Como que você está passando o seu dia? Como que você está passando por mais um dia de bênçãos, mais um dia que o Senhor te deu? Esse dia maravilhoso que o Senhor te deu. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos vivos, vivendo na tua presença e ao teu lado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, hoje eu recebi uma mensagem e eu fiquei pensando sobre ela. E essa mensagem ela fazia uma pergunta para mim. Ela me perguntava assim: você confia em Deus verdadeiramente? Será que você confia em Deus de uma forma verdadeira, de uma forma incondicional, sem a necessidade de provas? A palavra de Deus nos diz que Jesus, depois que morreu, ele ressuscitou e apareceu aos discípulos. E, primeiramente, ele apareceu para alguns discípulos e Tomé não estava junto com esses discípulos quando Jesus apareceu. E os discípulos foram e falaram para Tomé: olha, o Senhor esteve aqui entre nós, o Senhor realmente ressuscitou e esteve aqui no nosso meio, entrou aqui e, e a gente conversou com ele, ele comeu com a gente e foi realmente maravilhoso. E Tomé virou para eles e falou assim: eu não acredito em vocês. Se eu não colocar os meus dedos na mão machucada, se eu não passar a minha mão no lado de Jesus que foi transpassado pela lança, eu não vou crer que é ele, eu não creio que ele ressuscitou. E aí, numa outra oportunidade, os discípulos estavam reunidos e com ele estava Tomé. Tomé estava nessa hora, nessa oportunidade, e Jesus chegou. Jesus chegou, se colocou diante de Tomé e falou: Tomé, põe o seu dedo aqui na minha mão. E Tomé foi, colocou o dedo lá na ferida. Tomé, passa a tua mão aqui do meu lado. E Tomé passou a mão do lado e viu ali a ferida aonde a lança tinha perfurado Jesus. E aí Tomé vira para Jesus e fala: meu Senhor e meu Rei. E aí Jesus olha para ele e fala: Tomé, porque você tocou, porque você viu, você creu? Você acreditou? Felizes são aqueles que vão acreditar sem precisar ver. Felizes são aqueles que verdadeiramente vão acreditar que o meu Pai é galardoador, que o meu Pai é supridor, que o meu Pai não permite que nada falte ao justo. Felizes são aqueles que conseguem acreditar que o meu Pai supre as necessidades. A palavra de Deus ela nos diz assim: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, nós estamos vivendo dias em que a gente recebe tantas mensagens, tantos telefonemas, sabe? Tanta gente na rua pedindo, 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 pedindo. Ah, me dá isso, me dá aquilo, eu estou necessitado, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que sobreviver, eu tenho que isso. E aí você vai nas igrejas e as igrejas estão pedindo, pedindo, pedindo. A palavra de Deus ela nos diz no livro de Salmo,
No capítulo 37, no versículo 5, a palavra de Deus ela fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em outra versão fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, a palavra de Deus ela nos chama a entregar a nossa vida, o nosso caminho, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos dias, a nossa família, entregar nas mãos de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você precisa, entregue ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará tudo. Sabe, não tem motivo, não tem necessidade de nós ficarmos pedindo as coisas para os outros como se nós fôssemos mendigos. Como se houvesse necessidade de nós estarmos sempre com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Nós precisamos confiar que o nosso Deus não nos deixará faltar coisa alguma. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele foi levado a caminhar pelo deserto. E a palavra de Deus nos diz que, por determinados motivos, o povo teve que caminhar no deserto por 40 anos. 40 anos. A palavra de Deus ela nos diz que a sandália dos pés não se gastaram. As roupas não envelheceram. E o que é mais interessante disso, que muitas vezes nós vemos e lemos essa passagem e a gente não se dá conta. A gente passa desapercebido. As pessoas cresceram. As pessoas se desenvolveram. Os pés cresceram. As roupas foram ficando pequenas. E olha que maravilha como o nosso Deus pensa na provisão para a nossa vida. As sandálias cresciam com os pés. As roupas cresciam com o corpo. Porque eles não tinham aonde tecer. Eles não tinham como costurar. Eles não tinham aonde buscar couro para fazer novas sandálias. Então, se as sandálias não se gastaram, não envelheceram, as roupas não envelheceram, nós tiramos a conclusão, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Racional, quer dizer que nós precisamos raciocinar. Deus nos deu raciocínio. Deus nos deu uma inteligência para que a gente usasse. Então, logicamente, essas roupas foram crescendo juntamente com os corpos. As sandálias foram crescendo juntamente com os pés. Porque senão, o que adiantaria a sandália não se gastar se o pé ficaria maior e a sandália pequenininha? Ou o que adiantaria as roupas não envelhecerem se os corpos cresceriam? As vergonhas das pessoas iam aparecer, a roupa ia ficar pequena. Deus nunca deixou que faltasse nada para o seu povo. Deus nunca permitiu que faltasse nada para o justo. E eles não precisavam ficar mendigando, não. Todo dia de manhã descia o maná do céu sobre eles. Vinham codornizes para eles comerem carne. A água saía da rocha e vinha para saciar a sua sede. Tinha uma nuvem por cima durante o dia para livrá-los do calor do sol escaldante, e tinha uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo,
para esquentá-los à noite, quando fazia frio. Mas nós continuamos mandando as nossas mensagens e pedindo, ajude, me mande tanto, me mande o Pix, me mande não sei o quê. Será que antes de nós pedirmos às pessoas, nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus? No livro de João, no capítulo 11, no versículo 40, a palavra de Deus nos diz assim: disse-lhe Jesus, não falei que, se você cresce, você veria a glória de Deus? Em outra versão diz assim: respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se nós acreditarmos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus, os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. O milagre da provisão, o milagre da cura. Sabe, nós vamos ver Deus fazer nas nossas vidas porque Ele não mente. A palavra de Deus não volta vazia, ela vem e faz e cumpre o que lhe apraz, o que Ele mandou ela fazer. Deus não mente. Todas as promessas de Deus, a palavra de Deus nos diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Elas se cumprem todas em Jesus. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas que pedem e ligam e às vezes estão passando por dificuldade. A primeira coisa que faz é ligar para uma pessoa, é ligar para um irmão da igreja, é ligar para o pastor para ver se ele ajuda, se ele tem como. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Quando você está passando por qualquer necessidade, seja ela qual for, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você ligar para qualquer pessoa, antes de você espalhar isso nas suas redes sociais, coloque o seu joelho no chão e converse com Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos colocar diante de Deus, em súplicas e oração, as nossas necessidades, os nossos pedidos. Colocar diante de Deus em ação de graças, ou seja, nós pedimos, já agradecendo. Porque a mesma palavra de Deus nos diz que se nós estivermos em Cristo, tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós receberemos. Você confia em Deus? Você tem confiado em Deus? Você, pastor, que tem um ministério, e todo mês você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem, preciso pagar o aluguel, preciso pagar a luz, preciso pagar a água, preciso isso, preciso aquilo, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus levanta o ministério, Deus levanta também as pessoas para suprir aquele ministério. Sabe? Deus não é um homem que vai fazer a sua obra e deixar o nome dele ser envergonhado. Não. Ah, lá o pastor caloteiro que não paga o aluguel. Ah, lá tá com a luz cortada porque não pagou. Não, é o nome de Deus que vai estar sendo envergonhado. Se a obra é de Deus, Deus levanta aqueles que mantêm a obra. Se a obra é de Deus, Deus toca no coração das pessoas para serem mantenedoras daquela obra. Não tem necessidade de nós ficarmos como mendigos, implorando pelo amor de Deus por um trocado. Deus é o dono da prata e do ouro.
Deus é o dono de tudo que existe, ele criou todas as coisas. E nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele vai trazer a provisão sobre a nossa vida, como Ele trouxe a provisão sobre a vida do profeta, aonde os corvos levavam pão e carne para ele comer, junto ao ribeiro. Nós precisamos entender que Deus supre as nossas necessidades. Não temos necessidade de ficar como pedintes. Sabe? A gente precisa aprender em tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Nós precisamos aprender a primeira coisa, orar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus, Ele nos dá uma direção. Ele nos mostra para onde seguir. E eu falo isso por testemunho próprio, por experiência própria. Na época que eu estava desempregado, sabe, quando a comida estava acabando, quando estava para faltar as coisas dentro de casa, eu ficava preocupado, olhava para minha esposa e a gente colocava o joelho no chão e orar. E Deus mandava pessoas na porta da nossa casa, com compras, com mantimentos, às vezes com um pouco de dinheiro também, para pagar as contas, pagar o aluguel. Nós precisamos entender que devemos confiar em Deus em primeiro lugar, entregar a nossa vida a Ele. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Vai ter vezes, vai ter tempos, vai ter momentos que nós vamos fraquejar? Vai, com certeza vai. Vai ter momentos em que nós vamos duvidar? Vai, com certeza vai. Mas nós precisamos nos segurar e não sair correndo com o pires na mão, pedindo pelo amor de Deus, me ajudem. Nós já pedimos ao dono de tudo, nós já pedimos àquele que pode todas as coisas. Então nós temos que nos segurar e aguardar que ele vai nos mandar as coisas no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o momento exato de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora, nesse momento, eu, juntamente com a minha esposa, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos esperando a concretização do milagre de Deus na vida da minha esposa, que ele já fez, e nós acreditamos nisso pela fé. Nós sabemos que ele já fez, nós sabemos que a cura já foi concedida, nós sabemos que a reestruturação, a restauração já foi feita. Mas nós só vamos ver isso materializado no mundo físico no tempo de Deus. Porque é Ele que sabe todas as coisas. É Ele que sabe quando vai acontecer, da forma que vai acontecer. E com certeza, quando isso acontecer, porque vai acontecer, nós vamos testemunhar e vai ser uma bênção muito grande, vai trazer pessoas para o reino de Deus. Que é esse o objetivo. O objetivo é que quando você abra a sua boca e conte os seus testemunhos, as pessoas se convertam, as pessoas venham para Deus e vejam que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus galardoador, que Ele é um Deus que tudo pode e que não deixa os seus filhos passarem por necessidades. Precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que Deus vai fazer, porque Ele disse que ia fazer, Ele prometeu que ia fazer, e se Ele prometeu, a palavra dele é lei, ela se cumpre. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, nós lemos assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ação de graças. Veja bem, você ora, você suplica e logo depois você agradece. Senhor, eu necessito disso, disso e disso. E te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Porque eu sei que o Senhor já concedeu. Te agradeço e vou esperar, porque isso vai chegar nas minhas mãos. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele é bom. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo o que nós precisamos. E Deus supre todas as nossas necessidades. Agora veja bem, Deus supre as nossas necessidades, não os nossos luxos. Não as nossas vontades, mas as nossas necessidades. Sabe, muitas vezes a gente enfia o pé pelas mãos e gasta demais. Compra coisas que não precisa e que não é hora de comprar. Uma vez eu ouvi uma coisa interessante. Uma determinada pessoa falou que geralmente nós gastamos o dinheiro para comprar coisas para agradar a pessoas que nós não conhecemos e que muito menos nós gostamos. A gente faz as coisas para mostrar para os outros que podemos fazer. Deus não supre esse tipo de coisa. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, não porque nós temos necessidade, não, porque as nossas necessidades são supridas por Deus. Mas porque nós metemos os pés pelas mãos e não tivemos sabedoria para comprar direito, não pedimos a direção de Deus para fazer as coisas que nós fizemos, e aí nós vamos colher o que plantamos. Isso também precisa ser discernido na hora em que nós estamos passando pela provação, na hora que nós estamos passando por dificuldades. Nós precisamos ter o entendimento de que nós fizemos besteira. E nós precisamos nos arrepender, chegar para Deus e pedir misericórdia, pedir que Ele nos ajude a sair dessa situação em que nós mesmos nos metemos. Porque as nossas necessidades Ele supre e não permite que nada nos falte. Que essa palavra venha nos trazer um entendimento, um ânimo, um reforço para a nossa confiança em Deus crescer, para a nossa fé crescer, para que a gente veja Deus como supridor também, como um pai galardoador que não permita que nada falte aos seus filhos. Que a gente venha entender que nós devemos, primeiramente de tudo, orar a Deus e colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas vontades e esperar que ele nos dê o direcionamento para poder fazer ou não aquilo que nós queremos. E ter a certeza de que Deus nunca vai deixar as nossas necessidades sem serem supridas. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude
a mostrar para o YouTube que o conteúdo desse canal é relevante, é importante e precisa ser divulgado para todas as pessoas em todos os lugares da internet. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ouvir essa palavra e entender que o nosso Deus é maravilhoso, é soberano e Ele não permite que nada nos falte. Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande. Que as bênçãos do Senhor te alcancem, te acompanhem e que você seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.